os seus árbitros contemporâneos de você naquela época, alguém te ligou, falaram com você depois, qualquer coisa ou todos? Depois do acontecimento, depois de setembro, depois do dia 23 de setembro. Algum deles você chegou a ter qualquer tipo de contato depois desses anos todos ou não? Até agora nenhum. E vou morrer sem um contato nenhum. Principalmente, Beija, os árbitros de hoje e também de antigamente, que nós estamos falando de antigamente, nós temos contato com os assistentes, que a gente viaja com os assistentes. Para a gente conversar com o árbitro, a gente tem que estar na reunião. E os ciúmes existem hoje e existiu sempre. O ser humano tem ciúmes do outro. Se não for você, vai eu. Tem hoje, é os ciúmes. Não tinha um clima. O clima de amizade é entre os assistentes. E eu tenho muita amizade com muitos assistentes e peço desculpas aqui, principalmente naquele jogo que eu falei entre Vasco e Figueirense, que os assistentes estavam comigo no jogo. Márcio Luiz Augusto, maravilhosa pessoa. Francisco Rubens Feitosa, maravilhosa pessoa. Que eu coloquei o nome deles e com certeza acho que foram chamados na Polícia Federal porque eu coloquei o nome deles nesse jogo e falei que os assistentes estavam comprados, que o Gibão queria que aquele jogo fosse de qualquer jeito para ele ganhar o dinheiro. Você falou que os assistentes estavam comprados? Falei porque o Gibão pediu isso para eu comprar os assistentes. E era mentira. Era mentira minha. Falei para ele ficar mais tranquilo no jogo, na aposta dele. Eu enganei ele e não foram... Mas no depoimento saiu que os caras estavam comprados? Não, eu só falei, porque... Por que eu falei? Porque ele tinha fita de tudo que eu falei. Eu estava sendo gravado pelo Ministério, pelo André Rizek. Então tudo que eu falava no telefone, seja com quem então for... Então você mentiu dizendo que os caras estavam comprados? Eu menti para o Gibão, para ele ficar mais tranquilo. Mas como estava grampeado, os caras se ferraram também. Não se ferrou porque era mentira. Depois foi na Polícia Federal e cheguei lá. Eu fiquei lá 5 dias dando entrevista. Depondo. Era mentira. O que eu ouvi falar, eu falei. O que eu sabia do Gibão, eu falava. O que eu não sabia, ele sempre queria que eu falasse mais árbitros para ele. Me dava 15 mil reais para citar um árbitro para ele que eu achava que era para trabalhar para ele. Federação Polifutebol naquela época? Marco Paulo Leonel. Era o Marco Paulo? E o vice-presidente Reinaldo Carneiro Bastos, que hoje é o presidente. Isso. E o que eles falaram para você na época? Não, falaram, não tem. Eu perdi minha casa no condomínio. Foi a leilão a minha casa, porque está até agora. Por causa disso aí. De um processo de danos morais? Isso, tem até agora, você entra ali e vê. A Federação Paulista te processou por danos morais? Isso. E aí você perdeu a sua casa? Sim. Foi um leilão em 2017. O leilão. Porra, Edilson, vou te falar, cara. Eu só fodi a minha vida. A minha vida e, consequentemente, da minha filha. Eu não falo tanto da minha ex-esposa, porque é adulta. Mas naquele tempo, que eu chorava por mim, eu chorava pela minha filha, que brecou ela de ir na escola por 20 dias, 10 anos. Via eu chorando o dia inteiro, a gente mentia e... como eu te falo, cara, não dá para comparar nada. Se fosse um basquete ou qualquer outra coisa, mas não, o futebol brasileiro e... É muito difícil. É muito difícil. Mas tem que pagar. Todo mundo, se sofresse como eu, hoje o rapazinho que assalta, não ia assaltar amanhã, não estuprava depois da manhã, não ia roubar todo dia como eles roubam, sabe que vai na cadeia e volta, ou nem vai para a cadeia, mata cedo, no outro dia está solto dando risada, porque não sofre, porque é acostumado com isso. Eu não fiquei preso, porque não tinha lei para isso. Hoje tem lei para isso. Serviu delegado, que coisa ridícula, né? Serviu delegado. É um legado que eu deixei. Que boa. O que você tem para falar? Serviu no legado. Hoje, se pegar um árbitro, ele vai ficar preso. Certo? Vai perder o distintivo, vai ficar preso. No meu tempo não ficou que não tinha essa lei. Não tinha essa lei, né? Mas você ficou estereotipado no ambiente do futebol como uma coisa ruim, né? Péssimo. Porque toda vez que até hoje, quase 20 anos depois, se acontece qualquer coisa, fala,
Mas lembra do Edilson Pereira de Carvalho? Antigamente era lenda, né? Qualquer coisa a torcida batia palma, e Edilson para os árbitros, que foi péssima. Para eles continuarem apitando, qualquer coisa dentro de campo, eu assisti o jogo chorando. Porque era Edilson o jogo inteiro. Os torcedores de qualquer equipe do Brasil. Eu não conseguia assistir um jogo.